Boa tarde, vamos iniciar agora a apresentação da AP1 da disciplina Engenharia de Software com o tema Desenvolvimento Orientado por Comportamento, BDD. Os componentes do grupo são Charles Conceição da Silva, eu, Maria Eduarda Souza de Lima, Ramon Braga da Silva e Ramon Teles Leitão. O que é BDD? Desenvolvimento Orientado por Comportamento, ou BDD, é um processo colaborativo que envolve múltiplos membros do time, trabalhando em conjunto com o PO para descobrir e refinar os requisitos, usando para isso conversas estruturadas sobre exemplos de uso e comportamento de um sistema ou funcionalidade, buscando um entendimento compartilhado. BDD é uma técnica de desenvolvimento ágil projetada para integrar regras de negócio com linguagem de programação, com foco no comportamento do software. Além disso, também pode-se dizer que o BDD é uma evolução do TDD. Isso ocorre porque os testes ainda orientam o desenvolvimento, ou seja, se escreve os testes primeiro e depois o código. O foco do BDD está na linguagem e nas interações utilizadas no processo de desenvolvimento de software. Os desenvolvedores que se beneficiam dessa tecnologia escrevem testes em sua língua nativa, em combinação com a língua ubíqua. Isso permite que eles se concentrem no motivo pelo qual o código deve ser criado, e não nos detalhes técnicos. E também permite uma comunicação eficaz entre as equipes de desenvolvimento e teste. A linguagem de negócio usada em BDD é extraída das histórias ou especificações fornecidas pelo cliente durante o levantamento dos requisitos. Alguns frameworks utilizam o conteúdo das histórias escritas em um arquivo de texto, como cenário para os testes. O uso do BDD ajuda a melhorar a qualidade geral do produto, porque incentiva a colaboração da equipe e o alinhamento do conhecimento desde o início. Para explicar o funcionamento do BDD, vamos usar o seguinte exemplo. Uma equipe praticante de BDD decide implementar uma nova funcionalidade. E para isso, eles trabalham em conjunto com os usuários e outras partes interessadas, para definir as histórias e cenários do que os usuários esperam dessa funcionalidade. Em particular, os usuários ajudam a definir um conjunto de exemplos concretos que ilustram resultados que a nova funcionalidade deve fornecer. Esses exemplos são criados utilizando um vocabulário comum e podem ser facilmente compreendidos pelo usuário final e membros da equipe de desenvolvimento de software, e geralmente são expressos usando cenário, dado, quando e então. Então, a especificação da nova funcionalidade é para explicar o funcionamento do BDD. Vamos usar o seguinte exemplo: uma equipe praticante do BDD, ela decide implementar uma nova funcionalidade. Mas para isso, eles têm que trabalhar em conjunto, tanto o usuário, o desenvolvedor, todas as partes interessadas devem assim trabalhar em conjunto e assim definir as histórias, a história, o cenário do que o usuário espera dessa funcionalidade. Os usuários ajudam a definir o conjunto de exemplos que ilustram essa nova funcionalidade. E para isso, alguns exemplos que podemos citar são criados a partir de vocábulos, né, comuns, uma conversa, um diálogo, né, e ali podem facilmente ser compreendidos pelo usuário e também pelos membros da equipe que vai desenvolver o software. Ou seja, para desenvolver esse software, primeiro é preciso estar numa roda de conversa, criar esse vínculo entre o usuário e as partes interessadas da equipe, o desenvolvedor. E assim eles vão criar o cenário, os dados, tudo a partir de uma conversa, de um entendimento entre as equipes.
Então, o BDD ele é um processo projetado para auxiliar a gestão e a entrega de projetos de desenvolvimento de software. Ele vem para melhorar a comunicação entre os engenheiros, os profissionais de negócios, os usuários. E para isso, para desenvolver tudo isso, eles traçam o objetivo do negócio, quais são as características que vai ter ali naquela história, quais são as características que eles vão poder colocar no programa, no software, né, a partir daquela roda de conversa, os exemplos que vão ser citados e outras especificações. Para isso, vamos dar um exemplo no próximo slide de um caixa de banco. Então, o BDD tem essa função, né? Ele utiliza essas técnicas de desenvolvimento que visa integrar as regras de negócios e posteriormente colocar isso numa linguagem de programação, colocar isso em um projeto executável, desenvolvendo assim, escrevendo, criando testes, códigos, tudo a partir dessas anotações, né, mapa mental, conceitual, todo tipo de anotações que foram colocadas ali naquela roda de conversa, as histórias que foram contadas. Então, a partir da roda de conversa, a equipe conseguiu organizar as ideias. Então ele colocou ali no título, né, cliente faz saque de dinheiro. Como um cliente, eu gostaria de sacar dinheiro em um caixa eletrônico, para que eu não tenha que esperar numa fila de banco. Então, essa roda de conversa, ele já criou esse bloco de anotações para posteriormente ser criado esse software. Aí o segundo ponto, ele já liga, né, com um cliente, uma especificidade que o usuário pediu, né, para ter dois tipos de cliente, um que seja especial e um que seja comum. No especial, a gente podemos enxergar aqui que o cliente especial ele colocou que ele pode fazer saques mesmo que o saldo da conta esteja negativo. Já o cliente comum não pode fazer o saque se o saldo estiver negativo. Ou seja, é uma roda de conversa comum, não precisa a pessoa saber programar, né, uma linguagem de complexa. Não, uma conversa comum. E a partir dessa conversa vai sair esses diagramas, esses fluxogramas, para posteriormente isso virar o software que o usuário precisa. Então, essa é a função do BDD, é juntar todo mundo na roda de conversa e colocar todos os exemplos, as especificidades que ele deseja ter naquele programa. Bom, o objetivo de negócio. Partindo do exemplo acima de um caixa eletrônico, o objetivo de negócio ele tem alguns pontos que a gente deve analisar, que é o cenário, o dado, e, quando, então e novamente. Então vamos colocar isso num exemplo. Vamos usar um exemplo de um caixa eletrônico, né? Com base no BDD, a equipe identificou e especificou o seguinte objetivo de negócio, definindo como exemplo concreto um cenário, que é transferir o dinheiro para uma conta poupança, o dado, que é o que eu tenho na minha conta corrente, que é R$ 1.000, o que eu tenho uma conta poupança com R$ 2.000, o quando, quando eu transferir R$ 500 a partir de minha conta corrente para minha conta poupança. Então, eu deverei ter R$ 500 em minha conta corrente e eu deveria ter R$ 2.500 em uma conta poupança. Ou seja, é uma linguagem que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem fácil de entendimento, né? Qualquer uma pessoa, um usuário, vai entender essas especificidades desse programa. Bom, e a automatização do BDD. Depois de especificada a nova funcionalidade,
Sempre que possível, estes exemplos concretos são automatizados sob a forma de especificações executáveis, que tanto valida o software quanto fornece uma documentação atualizada, técnica e funcional. O BDD, né, ele é uma evolução do TDD, que é de teste. O BDD ele não foi feito para fazer teste, mas ele é muito usado nessa automatização para fazer esses testes. Então ele utiliza algumas ferramentas para fazer essa automatização, e uma delas é o Concube, que ele transforma todas essas especificidades em algo executável para realizar essa automatização, esses testes no executável. Cucumber. O software Cucumber é usado para descrever o valor do negócio em uma linguagem natural. Por isso, permite que equipes de desenvolvimento de software descrevam como o software deve se comportar em textos simples, escrevendo especificações através de exemplos. Uma boa vantagem de escrever especificações com o Cucumber é que qualquer um na equipe consegue ler e entender as especificações em textos simples, de pessoas, de negócios, a desenvolvedores de software. Aqui é uma visão geral do Cucumber, que tem o seu projeto, aí ele vem as características, vem o cenário, aí tem os passos, a definição desses passos, o código de suporte, a biblioteca de automatização e o seu sistema. Aqui é um exemplo com texto lá no Cucumber, que é onde eu vou colocar ele inscrito da forma normal. Eu vou lá e vou escrever a funcionalidade e o login. Aí o que eu quero fazer com esse login? Como um usuário do sistema XPO, fulano que completa o login para que ele tenha acesso às funcionalidades de usuário logado. Aí você vem escrevendo de forma simples e direta como é que o seu sistema vai fazer. Aqui só é apenas um teste. Aí ele tem o cenário também, que esse cenário sempre vai ter o e, o quando e o então. Aqui o cenário 1, que é o login válido, e o cenário 2, que é o login com senha. Aí logo embaixo deles vem o que esse login irá fazer. Aqui a gente tem o código do arquivo. É o mesmo exemplo do anterior, só que ele vai mostrar aqui em lista. Aqui já é a funcionalidade de um banco. Tem o dono, o número, o limite, o saldo, o depósito, o primeiro saque. Aqui é o código da classe, quando você executa, ele vai mostrar exatamente isso aqui. Todo o cenário que foi feito, que você fez no exemplo anterior, ele mostra dessa forma. Código do arquivo. Aqui nesse exemplo ele traz esses quadradinhos vermelhos, essas palavras-chave, que eles são valores fixos, que o sistema ele procura esses valores. E para que ele possa achar esses valores, ele precisa estar em aspas duplas ou entre sinais de maior e menor. Aqui é o resultado dos testes. Aqui ele vai mostrar, quando você executar, já é o final. Vai mostrar todo o que você fez lá anteriormente. Todos os cenários que você fez, ele vai descrever aqui exatamente como você fez. Não que ele vá lhe retornar todos os cenários que você fez, mas uma grande maioria do cenário ele vai mostrar aqui como que foi feito. E sem contar que aqui todo mundo pode participar, todo mundo da equipe que está envolvido pode participar já, mostrando esse resultado dos testes. Vantagens do BDD. Comunicação entre as equipes.
Na maioria das empresas de desenvolvimento de software, é difícil fazer com que os desenvolvedores e testadores trabalhem em conjunto para atingir um objetivo. BDD possibilita esta integração, porque os testadores podem escrever os cenários de teste para os desenvolvedores implementarem. Compartilhamento de conhecimento. Com desenvolvedores e testadores trabalhando juntos, ao longo do tempo, um irá transferir o seu conhecimento para o outro, criando assim uma equipe multifuncional. Documentação dinâmica. Algumas equipes ágeis afirmam que não documentam o sistema porque a manutenção destes artefatos é custosa. Usando os frameworks de BDD, estes artefatos são gerados dinamicamente sem nenhum esforço adicional. Alguns, inclusive, geram relatórios em HTML, o que irá facilitar uma consulta posterior. Visão do todo. BDD sugere que os analistas, testadores, escrevam os cenários antes mesmo dos testes serem implementados, e desta forma, os desenvolvedores terão uma visão geral do objetivo do projeto antes de codificá-lo. Essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho. Essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção de todos.